Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje vai ser um vídeo falando um pouco sobre questões de divisões de treino, se existe alguma divisão melhor que a outra, se se essa divisão vai lhe dar um resultado melhor do que outra divisão, enfim, a gente vai abordar um pouquinho sobre. E se você gostar do vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like e vamos começar. Primeiro, divisões de treino. Sabemos que existem várias, como vou até mostrar aqui para vocês, como questão de upper lower, push pull legs, famoso PPL, né, full body, e muitas pessoas não gostam porque você tem que ter um pouco mais de tempo para fazer essa divisão e porque também são muitos exercícios, que é o corpo todo em uma sessão, então são vários exercícios, várias séries, então para muitas pessoas não é viável. Aqui a gente tem ABC duas vezes, Arnold Split e Bro Split. Mas tá, isso aqui foram só exemplos de algumas divisões, mas o que eu quero trazer com esse vídeo? O que eu quero trazer com esse vídeo e o que a ciência já mostra, já tem evidências que mostram que você conseguir estimular cada músculo duas vezes por semana, em questão de hipertrofia, você vai ter resultados muito bons. E alinhando isso com uma boa qualidade de movimento, com progressão de carga, com intensidade de treino. Então, você, em questões de divisão, você já deve ter visto que muitas pessoas vangloriam muito a divisão e dizem que outras são ruins, mas a divisão de treino, ela é importante sim, só que ela não é um mediador para dizer se você vai ter resultado ou não. O que vai dizer que se você vai ter resultado ou não é a seleção de exercícios, a questão do volume, se você consegue se recuperar entre uma sessão e outra, se você consegue, por exemplo, o que eu citei de estimular o músculo duas vezes por semana, se você consegue dentro da sua divisão fazer isso, adequar isso e conseguir se recuperar, conseguir manter uma boa qualidade de movimento, então tudo isso vai agregar. Claro, também vai ter a questão nutricional que não não tem como deixar de fora, sempre vai fazer parte desse processo como um todo, não é só a divisão de treino, porque você pode treinar muito, mas não se alimentar direito e não vai adiantar de nada. Então, claro que tem que ter, tem que ter esse equilíbrio. Mas aqui tem uma questão de comparação, falando um pouquinho sobre, mas o que eu queria mostrar é a questão da, da ciência em si, que, como eu falei, já tem evidências que mostram que duas sessões a mais por músculo podem ajudar sim em questões de hipertrofia. E com isso, a gente conclui que uma divisão de treino que não tem que ser uma divisão muito encaixotada, não tem que, por exemplo, essa divisão é melhor do que essa divisão não dá resultado e essa sim. Isso não existe. Todas as divisões podem dar sim resultados, mas os resultados vêm a partir de quê? A partir da progressão de carga, da intensidade do treino, do seu padrão de movimento, da sua recuperação, se você consegue se alimentar bem, questões de sono. Então tudo isso interfere, não é só a divisão de treino por si só. Existem muitas pessoas que acham essa divisão de treino é mágica e é melhor que essa. Então se eu fazer essa divisão de treino, se eu fizer essa divisão de treino, eu vou ter resultados que essa divisão não vai me entregar. E não é necessariamente desse jeito. Então, a divisão de treino é mais um mediador de você entender a divisão proposta e conseguir selecionar exercícios, conseguir adequar esse volume dentro desses exercícios para o objetivo daquela pessoa. Então, cada pessoa vai ter um objetivo diferente, então vão ser formas diferentes de organizar o treino. Às vezes, uma pessoa prefere um exercício que outra pessoa, por exemplo, não gosta, então tem questão de seleção de exercícios, de preferências, questões de de lesões ou não. Porque, por exemplo, se você é um profissional que você, quando chega um aluno para você, você faz toda uma anamnese, faz uma série de perguntas para saber se aquele aluno tem lesão, não tem, quais são as preferências dele, você consegue adequar muito bem aquela divisão de treino com os exercícios escolhidos. Então, o que importa é a questão do volume semanal adequado, o volume de cada treino, independente da divisão, progressão de carga, intensidade, recuperação adequada e você manter essa divisão. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, de erros que eu cometi, vou deixar o vídeo aparecendo, que você trocar de divisão toda semana não
não é certo, porque justamente você não vai ter essas adaptações, não vai ter essa consistência para conseguir progredir nos exercícios que você selecionou. Então você tem que ter uma certa consistência, tem que manter um tempo com aquela divisão, para aí sim você pensar em trocar, mas toda semana não faz sentido, porque você perde essa consistência, perde essa essa padronização, por exemplo, de movimentos, porque você às vezes troca um exercício pelo outro, então tem que ter muito cuidado com isso. Mas se você tiver divisões que consigam estimular cada músculo pelo menos 2 vezes, já, já vai ajudar muito, já pode ser muito benéfico. Lembrando que isso não é uma solução mágica, não existem divisões de treino mágicas. O que existe é você conseguir adequar tudo isso que eu falei dentro de uma divisão de treino que se adeque ao seu objetivo. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, já deixa o like e é isso.